depois disponibilizar as pessoas, enfim. Ó, já tem aluno seu chegando aqui. Professora Sandra, que você é professora. Ai, Sandra, peraí. Eu não vou pedir para você se apresentar agora, não, tá? Para esperar mais o pessoal entrar. Tá bom. Que aí eu quero que você. Sim, deixa eu fixar aqui o tema da nossa live, porque aí fica melhor, tá, pessoal? Vou fixar aqui para quem entrar Tá. saber do que a gente está falando. Então vamos lá. Como identificar abusadores e pedófilos. Um tema pesado, um tema não fácil, quer dizer, não tem tema fácil nessa temática, né, Sandra, do abuso sexual. Todos os temas são Não, difíceis, são não tem. doloridos, mas a gente tem que falar sobre isso, que falando a gente consegue alcançar mais pessoas. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Pronto, fixei o Tá, comentário. Joyce, obrigada. Aham. Então, Sandra, já temos 2 minutinhos aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para os meus queridos parceiros aqui de causa, seguidores do Insta. Diga aí quem é você, de onde você veio. Então, eu sou a Sandra Barilli, professora de psicologia por alguns anos, inclusive aí tem algumas pessoas que já entraram, que são meus ex-alunos do NASP, né, onde eu dava aula de psicologia, e morava em São Paulo, depois eu fui para Fortaleza, e agora estou aqui em Goiás, nessa terra gostosa. Sim. E aqui em Goiás, eu estou agora fazendo esse doutorado, Goiânia e lá na Argentina. E essa questão do abuso foi algo que sempre esteve presente. Uhum. Eu acho que logo no início da faculdade de psicologia eu já comprei um livro maravilhoso do Tilma Furniz. Não sei se você Uhum. tem, é um de capa amarela. E esse livro, ele já foi chamando a minha atenção da importância da questão do abuso sexual. E aí é muito interessante, porque já no estágio clínico, mais tarde, eu já peguei alguns casos. Então, de lá para cá, é um conteúdo que a gente tem estudado muito. Em função disso, no doutorado, como você disse, eu acabei estudando essa questão das consequências do abuso na vida da mulher adulta, a mulher que foi abusada na infância. Mais Uhum. precisamente, a questão de mecanismos de defesa desenvolvido por essa mulher. Porque é muito interessante como existe um certo padrão. Óbvio que cada ser humano reage de uma forma, né, Sim. ao acontecimento. E existem aí uma série de questões em relação a isso. Existe a questão de a criança ter sido abusada e ter sido acolhida em seguida, a criança ter sido abusada e não ter sido acolhida. Então, isso acaba variando aí o trauma. E esse é teu E estudo, no caso, automaticamente as né? consequências desse trauma. As consequências desse trauma. Então, é isso que a gente tem estudado. Mais em relação a essas consequências, né? Na vida adulta. Excelente, excelente. Inclusive, na próxima segunda-feira teremos outra live com essa querida Sandra aqui. E nós vamos falar sobre esse assunto, sobre como superar os traumas, né? Superando esses traumas, essa mulher que foi abusada. Vamos falar sobre essas consequências do abuso. Próxima segunda-feira, outra live aqui com Sandra, já está marcada, fechada, agendada. Só realmente se acabar a energia e a internet do Brasil. Fora isso, está tudo fechado já. Próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aguardo vocês aqui, porque aí são aprofundar sobre essas questões das consequências do abuso sexual, que a mulher que sofre abuso sexual na infância, essas consequências na vida adulta e também a superação. Porque falar só as consequências e não falar como superar não é caminho, né? Todo mundo aqui que segue no IG sabe que eu sou muito prática. Olha, esse é o problema, o caminho da solução é esse aqui. Porque é disso que a gente precisa, sair desse lugar de só saber o que é, mas saber do como superar, como, né? Mas o nosso tema de hoje. Eu também tenho esse lado um pouco prático, igual o teu, por isso que a gente acaba se identificando. Sim, Né? sim. Às vezes a gente precisa realmente ir direto ao ponto aí de algumas coisas, porque eu acho muito legal o seu trabalho, Leliane, eu quero inclusive lhe parabenizar, porque esse trabalho de intelectualização, de compreensão de como as coisas funcionam, isso é extremamente nobre.
E nesse nosso processo de crescimento, nós somos muito dependentes desse conhecimento para nos conhecer, para aprender como lidar, para ser pessoas mais assertivas em nosso comportamento e saber lidar também com o outro. Então, eu aposto muito também nesse trabalho, né, de intelectualização. Quando a gente conhece, a gente tem uma tendência maior de se libertar. Justamente. Né? Uhum. Estamos juntas. Também sou admiradora sua, deu certinho, então. Então, Sandra, o nosso tema de hoje, né, como identificar abusadores e pedófilos, é algo assim que é uma pergunta que sempre me fazem. Eu fiz uma live com esse tema, mas tem muito tempo, eu acho que deve ter já mais de ano, que é tanto tema, né, enfim. Mas aí, quando você propôs esse tema foi proposto pela Sandra, eu falei, Sandra, vamos fazer, tem muito tempo que eu falei sobre isso no IG. Quais são as suas primeiras considerações? E aqui nós vamos estar batendo esse papo. Vocês podem mandar as perguntas de vocês também, tá, pessoal? Podem mandar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se alguém está falando, parece. Ah, não, tá tudo bem, dizendo que o áudio tá bem. Então, vocês mandam as perguntas de vocês, nós vamos responder também, tá? Porque vai ser uma conversa entre eu, Sandra e vocês. Nós, todo mundo junto e misturado, tá? Então, vamos lá. Quais são as primeiras considerações que você fala sobre esse perfil do abusador, sobre esse comportamento suspeito do abusador? Tá. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que nem todo abusador é pedófilo. Né? Isso a gente precisa pontuar. Nem todo abusador é pedófilo. Então, o que acontece? Existem alguns abusadores que eles agem por uma situação eles agem dentro de um contexto situacional, vamos dizer assim. Então, é muito difícil de ser identificado, porque não necessariamente ele tem uma frequência de abuso, tem um perfil de abuso. Fica mais fácil para a gente entender se nós pensarmos em ladrão. Muitas pessoas falam, não deixa o portão aberto porque pode entrar um ladrão. Esse ladrão que entra porque o portão está aberto, ele é situacional. Ele estava passando na rua, viu que o portão estava aberto e falou, opa, eu vou entrar ali e ver se tem alguma coisa para mim. Uhum. Então, ele vai ao encontro e de uma situação e ele aproveita dessa situação. Oportunista, né? Então, exatamente. Esse indivíduo, ele não tem um perfil específico, esse situacional, né? Mas, geralmente, ele tem um nível de inteligência mais baixo. Já um abusador sistematizado, organizado, eles possuem um sistema de inteligência um pouco superior. Então, a gente já percebe aí uma pequena diferença, né? E esse indivíduo, o situacional, ele é inconsequente, ele não se preocupa com o que pode acontecer. Eu acredito que agora, nesse período de quarentena, nós vamos ter uma quantidade de abusadores muito grande dentro desse contexto de situacional. Se ele não tivesse preso dentro de casa com a família, ele não teria cometido um abuso. Uhum. Mas está dentro de casa, a vizinha também está em casa, o filhinho da vizinha fica ali na porta o dia todo. Então, uma pessoa que não tem um comportamento muito, vamos dizer assim, pensado, desenvolvido, não é uma pessoa madura, né? Uhum. Então, ele se aproveita daquela circunstância para cometer um crime. Sim. Né? Agora, já existe um outro perfil de abusador que ele escolhe o tipo de vítima. Ele se especializa, ele se organiza, ele programa. Pensando aí que a gente estava fazendo um paralelo com o ladrão, é aquele ladrão que observa a casa, vê se tem câmera, verifica qual é a melhor hora para atacar. Então, tem esse outro tipo de abusador, né? Então, ele vai manter perfis específicos de tipo de pessoas que ele gosta de abusar. Qual o tipo de criança que ele gosta de abusar, né?
Então, e ele já tem consciência. Só porque esse outro perfil, ele acha que ele tem essa necessidade, ele precisa suprir essa necessidade nele, de abusador. Enquanto que o outro não vê como necessidade. Ele achou interessante, vou fazer. Mas o abusador preferencial, ele se especializa porque ele diz, eu preciso disso, eu sou dependente disso, né? Agora, vale também pontuar que uma quantidade muito grande de abusadores foram abusados. Inclusive, a gente já até comentou sobre isso em um outro momento. Foram abusados na infância. Então, eu já atendi homens abusadores em clínica que procuram ajuda porque sentem nojo, sentem raiva, sentem mal-estar do que fazem, mas se colocam nessa situação de dependência. Não, eu preciso fazer isso porque sou dependente disso, mas eu procuro ajuda porque eu me odeio depois que eu faço. Agora, mesmo procurando ajuda na clínica, o abusador é um perfil muito estranho, porque mesmo nós, psicólogos, nós não podemos confiar, porque eles são muito instáveis. Eles procuram ajuda quando bate um pouco de peso de consciência. Mas se virar as costas e achar que ele está necessitando, ele busca novamente e não está preocupado em ser essa pessoa adequada socialmente ou não. Né? Agora, para nós pensarmos em um perfil mais específico desse abusador especializado, é muito difícil, porque geralmente esse indivíduo é aquele indivíduo que pode estar acima de suspeitas, por ser uma pessoa dedicada, por ser uma pessoa boa, por ser compreensivo, por ser amigo, né? E esse perfil muito amigo, compreensível, companheiro, ele atrai as pessoas e cega facilmente. É muito fácil, mesmo um adulto, não conseguir perceber a maldade da outra pessoa em função dessa característica, deste homem prestativo, amigo. Muitos homens com essa característica se aproximam de mulheres com filhos pequenos para namorar essa mulher e encanta essa mulher. Exatamente com esse perfil de amigo, de amoroso. E já me aconteceu na clínica de atender mães que, ao identificar um abusador, filho ou da filha, relata que jamais imaginava que era capaz disso. Exatamente pelo trabalho de manter essa fachada. Muitas vezes a gente acha que o abusador de criança engana a criança, mas o abusador, o pedófilo, ele engana o adulto também. E até, Sandra, até falando sobre isso, é justamente o que a gente tem comentado também no IG, que antes de enganar a criança, ele engana os pais. Quando não são os pais os abusadores, né? Exato. Então, assim, o aliciamento começa no adulto, tá? Então, assim... O aliciamento começa no adulto. Justamente. Então, ele engana, ele chega, ele ganha confiança, né? Até uma pessoa colocou assim, olha, então tá certo. De acordo com o que a Sandra falou aí, então já entendi. É muito difícil de identificar abusador. Gente, ó, nós somos práticas, então a gente vai trazer aqui principais comportamentos suspeitos. Porque, vejam só, quando a gente vai pesquisar cientificamente o perfil dos abusadores, eles recebem um termo que eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito triste quando eu vi esse termo a primeira vez. Os abusadores e pedófilos, eles têm um perfil asuspeito, ou seja, não tem um traço de religião, de classe social, de etnia, de condição financeira, de poder aquisitivo. Não tem. Em todos os lugares, em todas as famílias, em todas as religiões, em todos os países, em todas as cidades, em todas as famílias, pode ou pode não ter um abusador, né? Em todas as cidades vão ter, né? Mas, tipo assim, em todas as famílias pode ter ou pode não ter. Sim. Então, isso é fato. Por isso que o Unicef e a ONU colocam, né? Principalmente o Unicef colocam assim, a violência sexual
é uma das mais devastadoras da infância. Porque, além dela ser devastadora nela em si mesma, é difícil descobrir. E quando descobre, muitos não sabem como agir. Então, é nesse sentido que a gente traz essas questões para vocês. Mas não se preocupe, que nessa live de hoje a gente vai trazer comportamentos que você suspeita. E já não consigo contar quantos, tá? Mas várias pessoas. Depois que eu fiz a live com esse tema, depois que eu falei sobre isso em outras lives minhas que não era desse tema, pessoas que fizeram workshop, pessoas que fizeram meu curso, elas conseguiram descobrir abuso sexual com dicas que nós vamos dar aqui hoje, tá bom? Então, fica aí ligadinho. Sandra, aqui tem uma pergunta bem interessante, tá? Qual a diferença básica entre abusador e pedófilo? Ok. O indivíduo com pedofilia, ele sente atração específica e exclusiva pela criança. A atração para ele é a criança. Já o abusador, de um modo geral, ele até pode abusar da criança também, mas ele vai abusar do adulto e pode abusar até de idosos. Eu me lembro, quando eu estava em São Luís do Maranhão, uma situação super horrenda, em que uma pessoa abusou de uma senhora de 85 anos de idade, né? Uhum. Então, veja, esse abusador, ele não tem um foco único. O abusador puro, ele pode abusar em qualquer idade. E mais, ele abusa de mulheres e de homens também, né? Ele tem todo esse leque, independente da idade, independente do sexo, ele pode ser um abusador. Já o pedófilo, ele se especializa em crianças. Ele sente desejo sexual por crianças e ele não sente desejo sexual por adultos. É bastante interessante. Eu já atendi pedófilos de criança e essa pessoa, que às vezes chorava, e ele me falava o seguinte: quando eu vejo uma mulher com seus 19 anos de idade em diante, eu não sinto nada por ela. É como se ela fosse homem. Ele abusava, ele era um pedófilo de meninas, não de meninos. E aí ele diz, uma mulher para mim, com mais de 19 anos, é como se ela fosse homem. Mas a criança, quanto menor, eu fico extremamente excitado ao observar. Uhum. Então, o pedófilo, ele se excita com a criança. Até ele tem um transtorno, né? Um transtorno psiquiátrico, tá? Desvio de sexualidade, mas isso que é a pedofilia, transtorno pedofílico. Só que esse transtorno não justifica, é crime, sempre vai ser crime. Não justifica, tá, gente? Sim. Tem gente que fala assim, então quer dizer que é doente. Não, é doente, mas não justifica. Tá? Vamos pontuar aqui. Existem as parafilias, viu? Para esclarecer aqui para as meninas que estão nos ouvindo, né? Tem meninos também, tem muitos meninos aqui. Tem meninos também, tem. Meninos e meninas. Existem as parafilias. Dentro das parafilias, existem muitas formas estranhas de se sentir atraído sexualmente. Uhum. Né? Então, uma parafilia diferente seria a zoofilia, que é o indivíduo que sente atração sexual por animais, por exemplo. Né? Zoofilia. Necrofilia é o indivíduo que sente atração sexual por pessoas mortas. Né? E a pedofilia está dentro, é o indivíduo que sente atração sexual por crianças. Exatamente. Existem muitas. São muitas. A gente falou só algumas. Tá, outra coisa que é importante a gente colocar é também que nem todo pedófilo abusa. Eu acho assim, isso é colocado, tá, gente? Porque tem pessoas que têm o transtorno, percebem que tem esse transtorno e buscam tratamento. Não é porque eu tenho um transtorno pedofílico que eu vou abusar. Tá, tem muito mais chance do indivíduo abusar, porque a atração sexual dele é por pessoas que têm transtorno pedofílico, é por crianças. Inclusive, deixa eu abrir logo aqui um parêntese. Eu vou fazer um post só sobre isso. Mas entendam, para o pedófilo, o bumbum e as coxas de uma criança
são tão excitantes como o bumbum e as coxas de uma mulher. Então, cuidado com as fotos que vocês ficam postando, que nós ficamos postando, dos nossos filhos na rede social. Os pedófilos captam. Os perfis preferidos dos pedófilos é perfil de mãe, aqueles perfis de maternidade ou de mães que vivem postando foto dos seus filhos. E fotos de crianças, eles usam para se masturbarem, para a indústria da pornografia infantil. Muitas vezes pega o corpo da sua criança, coloca o rostinho de outra criança para dificultar como é que diz, gente? Para dificultar a identificação da foto da criança, tá? Então, cuidado que um pedófilo pode estar se masturbando com a foto do seu filho. Tem, mas é fofinho. Gente, na era da rede social, a gente tem que ter muito mais cuidado. Eu vou postar essa semana, aumentou em mais de 105% os crimes de pornografia infantil na internet, na Itália e em outros países durante a pandemia. Então, durante a pandemia, os pedófilos e muitos abusadores, inclusive, também, estão aí, agindo, ok? Fiquem atentos em relação a isso. Porque a rede social é um lugar assim, É terrível, Leliane. E assim, é muito interessante porque para nossa mente não cabe isso. Principalmente para nós que somos mães. A gente vê um bebê, é a coisa mais sublime do mundo. Então, não cabe. E aí, o que acontece? Muitas mães com esse perfil nosso posta foto de uma forma extremamente inocente, porque não cabe, não dá para imaginar. A gente é bom, gente. A gente é bom. A gente pensa que o outro é bom. Exatamente. É atrativo sexual para uma pessoa doente. Sim. Né? Então, a gente tem que estar ligado nisso, tá? Olha só, eu quero trazer para vocês aqui, junto com a Sandra, algumas características, porque nós já estamos... Deixa eu ver aqui a hora, gente. Peraí. Nossa, já tem meia hora de live. Então, veja só. Eu quero trazer para vocês aqui algumas características de comportamentos suspeitos. Então, eles, embora seja difícil, mas eles soltam algum tipo de comportamento suspeito. E quando a gente fala comportamento suspeito, não quer dizer que você vai ver e vai dizer, tá abusando. Não, mas é suspeito. Epa, acende o sinal. Acende o sinal e fica atento, tá? Porque nessa temática do abuso sexual, você não vai sair acusando todo mundo. Você tá fazendo assim, Leliane Sandra falou na live, quem faz assim é porque abusa. Não, pelo amor de Deus, vamos agir com maturidade nesse momento. Mas também, não, ele tá fazendo isso, mas eu acho que não é abusador não. Jamais ele vai fazer um negócio desse. Nem um extremo, nem outro extremo. Como eu sempre falo para vocês, os extremos são patológicos, os extremos são problemáticos e são muito sem falta de equilíbrio, como fala mesmo nos extremos, tá? Então, a gente vai falar aqui para vocês. Eu acho que a gente poderia ir falando nesses comportamentos suspeitos, de repente, eu falo um, você fala o outro. Pô, vamos embora. Uma coisa, se vocês que estão aí na live pensarem e também tiverem consciência de um comportamento, escreve aí para nós também. Sim. Vamos debatendo tudo isso. Excelente. Então, vamos começar agora, então, com os comportamentos mais suspeitos. Né? Certo. O homem que tem necessidade de pegar a criança no colo. Pega essa criança no colo e segura no colo. E, às vezes, a criança, ela quer sair do colo, mas ele insiste em mantê-la no colo. E aperta por um tempo. Chega na casa para visitar, se é um vizinho, se é um tio. Ao invés de brincar com a criança de forma mais solta, ele tem a necessidade de pegar essa criança no colo. E, nitidamente, a criança vai ficando incomodada. E, às vezes, a mãe não percebe e fala, poxa, o seu tio quer te dar carinho. Fica um pouco mais com o teu tio. O seu tio mal pegou você e você já quer correr. Você é ingrata, seu tio gosta tanto de você. Então, esse indivíduo que já chega e pega essa criança no colo. E, óbvio, pode ser como a Leliane falou, às vezes não se trata de um pedófilo, pega no colo como um tio normal. Mas se existe esse hábito consecutivo, se você percebe que logo que você chega em casa, ele procura uma cadeira para sentar e ele já lança a mão do sobrinho, ou seja, de quem foi, e vem ficar no meu colo um pouquinho, é um comportamento suspeito. Sandra, e sobre isso, incrível que eu já preparei um post só sobre crianças nos colos de adultos.
certo? Gente, olha aqui, criança, principalmente, não é só homem que abusa, tá? Quero logo deixar claro para vocês. A Sandra falou homem nesse exemplo que ela tá dando, mas não é só homem que abusa. Porém, mais de 80% dos abusadores são homens, né? Dos casos que eu atendi, mais de 95% são homens, certo? Porém, mulheres também abusam, mas principalmente no colo de homem, não é lugar para a criança ficar. Esse post vai entrar ou essa semana ou é a outra, que eu já preparei tanto post que eu tô assim, ou só hoje eu postei 4, né? Porque é tanta informação, isso. E aí eu preparei um sobre o colo. Veja só, eu atendi já várias mulheres, mandaram mensagem para mim, enfim, nesse mundo a gente recebe muita mensagem, né, Sandra? E aí, mandaram para mim de que eram abusadas na infância, que tinham traumas horrendos. Por quê? O abusador colocava no colo. Quando ele chama a criança para o colo, ele já está meio que excitado. E aí, quando ele coloca a criança no colo, o bumbum da criança fica no pênis dele. Vocês entendem isso? E aí, tinha crianças que eles ficavam, porque quando brinca no colo, brinca o quê? De cavalinho. Brinca de cavalinho. E nessa brincadeira de cavalinho, ele ficava justamente, vou falar bem nordestino agora, roçando, passando o pênis do bumbum da criança. E aí, muitos ainda, a criança precisa estar de um jeito, ele coloca a criança meio para frente e encosta também na vulva da menina. E aí, os pais não percebem que é uma brincadeira de cavalinho, do titio, do vovô, do vizinho, do amigo maravilhoso da família. Então, qual é a minha orientação? Não deixe crianças em colo, principalmente colo masculino. Não é colo de criança sentar. Ai, minha gente, não vai poder nem viver mais. Fazer o quê? A gente tem que colocar, para ter segurança, por causa pegando o exemplo da Sandra agora, por causa de ladrão, a gente tem que não sair de casa a hora que quer, a gente tem que fechar o portão, tem que colocar cerca elétrica, tem que colocar câmera, tem que colocar não sei o quê, para nossa segurança. Para mim, uma casa ter muro é um extremo. A gente subir um muro da altura de uma casa é uma coisa que a gente naturalizou, mas para mim isso é um absurdo. Mas por quê? Por causa da nossa segurança. Agora, quando se trata de segurança de crianças, tudo que a gente faz é paranoia. Tudo que a gente fala é loucura. Tudo que a gente fala é exagero. Pronto, agora não vai poder fazer nada. Não, minha gente. Porque nós adultos fazemos coisas que nós não fazemos coisas que nós queríamos fazer por causa da nossa segurança e para a segurança das nossas crianças. Eu vou colocar eu não sei qual foi a data que eu coloquei para colocar esse post, mas eu vou colocar, mas já dou aqui o spoiler para vocês desse post, tá? Muitas crianças são abusadas quando ficam sentadinhas nos colos e brincando em colo. Tem inúmeras formas de brincar. Como Sandra brilhantemente colocou, o abusador vai fazer questão de manter contato físico com essa criança. E muitas vezes em lugares assim, tá todo mundo junto, porque aí ninguém vai abusar na minha frente. O quê? Claro que sim. Só para exemplificar mais isso, Sandra, só para exemplificar mais isso, eu quero trazer o caso que eu sempre falo para vocês aqui no IG, de crianças que foram abusadas por baixo da mesa na hora do almoço em família. O abusador senta ao lado da criança, porque ele sempre vai querer estar perto da criança. Ele senta ao lado da criança e por baixo da mesa, ele coloca a mão da criança no pênis dele ou na vulva dela, como já aconteceu. Teve um caso que eu atendi de uma mulher que foi abusada na infância, que o abusador ele sentava ou ao lado ou em frente a ela, certo? E aí, quando estava de frente, ele massageava, colocava o seu dedão do pé na vulva da criança, nas pernas e ficava girando. Também colocava a mão na vulva ou no pênis do menininho que está do lado, ali no almoço, todo mundo. E a criança fazia, ai, mamãe, não sei o quê. A mãe, para, menino, fica quieto, nem para comer, tu fica quieto, pelo amor de Deus, já estou colocando sua comida. E a criança fica ali, ó. E isso aí que você está falando, a gente também precisa pontuar que nós precisamos estar atentos ao que a reação das crianças, né? Muitas vezes a gente está mais ligado em satisfazer o adulto, olha, o teu padrinho veio te ver, o teu tio veio te ver. E não estamos ligados nessa reação aí da criança, ai mãe, tá me incomodando, né? Por quê? Porque é aquela ideia de que criança é criança, mas nós temos que abrir um canal de comunicação e ouvir e prestar atenção em nossas crianças. Exatamente. Eles vão emitir sinais e nós precisamos estar atentos a esses sinais que a criança Sim. vai manifestar. Agora, tem um detalhe. Se houver um vínculo de confiança, essa criança vai expressar para a mãe o que está acontecendo.
Agora, quando não existe vínculo de confiança, quando duvidamos dos nossos filhos o tempo todo, quando não tiramos tempo para ouvir, dificilmente essa criança também terá coragem de falar. É porque, Sandra, o abuso sexual, gente, a violência sexual é uma violência tão profunda que paralisa até adultos. Quantos adultos são abusados e falam? Sim. Meu Deus, no metrô, no ônibus, ou até num tio que abusa, já tem caso de mulheres que é abusada pelo tio, assim, fala, não acredito que esse tio fez, o tio favorito da família. O favorito mesmo, assim, o amor do mundo. Então, ela vai dizer, não vou escandalizar minha família, vai ser uma decepção muito grande, não vão acreditar em mim. Adultos, imaginem crianças. Eu vou dar agora outro sinal. Sandra, já pensa... Da própria percepção, né? Será que aconteceu mesmo? Será que é isso mesmo? Ou é maldade da minha cabeça? Parte, Isso. Assim? Isso. Vou dizer outro aqui para tu dizer outro em seguida, tá, Sandra? Vamos no bate-bola, porque nossa live aqui tá acabando, infelizmente, gente. Não, mentira, eu também não tá acabando, não. Faltam 20 minutos. Vejam só. Outra coisa, outro sinal para você ficar assim, bom pensar sobre isso. O abusador, ele procura, já diferente desse sinal suspeito, o abusador procura situações para estar sós com a criança. Por exemplo, vamos ali ver a lua comigo, vamos ali ver o jardim comigo, né? Deixa que eu troco o bebê. Vamos ali no mercado com o vovô, com a vovó, com a titia, com o amiguinho. Deixa eu te ensinar a andar de bicicleta. Vamos aprender a bicicleta, de moto. Porque criança quer aprender a dirigir. E aí tem abusadores que colocam a criança no colo para ensinar a dirigir, porque ela não vai alcançar o volante direito. E todo mundo acha que isso é interessante, é normal. Então ele vai procurar situações cotidianas, normal de um adulto estar com a criança. Ele vai ter esse interesse. E eu achei tão interessante que uma live eu fiz, não foi esse assunto, mas só para exemplificar, porque exemplo fixa, né? Uma live que eu fiz. E aí, no exemplo da live, eu falei bem assim, olha, por exemplo, o abusador, você vai na casa do abusador sempre, às vezes é uma pessoa próxima da família, né? Como sempre, como quase sempre. E ele fala assim, olha, vamos ali ver as flores do jardim comigo? Aí, falei isso, parecia um trecho só na live, a live era outro assunto, segui, né? Gente, no outro dia, uma mãe falou bem assim, Leiliane, a minha filha, de 1 ano e 10, ou era 1 ano e 11 meses, eu descobri que ela estava sendo abusada pelo meu pai, depois da live de ontem que você fez. Aí eu falei, como, querida? Ela falou, olha como foi. Todo dia, depois que eu pegava minha filha na creche, eu passava na casa de minha mãe. E todo dia que eu chegava, o meu pai... ele falava assim, vamos ver a lua com o vovô? Quando você falou do jardim, fez assim, pim, na minha mente. Porque não tinha maldade nenhuma. E aí, eu peguei e fui... Não, mentira, gente, não foi no outro dia, não. Foi uma semana depois, se eu não me engano. Que é tanto caso em minha cabeça, esse foi uma semana depois. Foi uma semana depois. E aí, ela falou assim, eu peguei e fui observar no outro dia. No outro dia, quando ele falou assim, vamos ver a lua com o vovô, eu arrodeei a casa e fiquei no outro canto. Quando eu vi o meu pai com a mão dentro da fralda da minha filha, eu não acreditei. Eu não acreditei de fato. Eu falei, não, eu tô tendo uma visão. Eu tô tendo uma visão. O que foi que eu fiz, Leiliane? Voltei para dentro de casa, chamei o meu marido. Não, ela chamou o marido no outro dia. Ela dizendo, ela chamou o marido no outro dia e falou, amor, vamos lá comigo, que é coisa de minha cabeça. Não é possível, meu pai não vai fazer um negócio desse. No outro dia, a mesma coisa. Ele colocando a mão na fraldinha. E aí, depois, essa pessoa gravou um vídeo do avô abusando da criança em outro momento, agora dentro de casa. Que ele fala, vamos ali no quarto do vovô, ver um vídeo no celular do vovô. Vamos, tá entendendo, gente? E ela falou, Leiliane, depois dessa live, Leiliane, eu não sei o que eu faço. Aí eu amparei aquela família, dei o atendimento para eles, fiz consultoria com eles e tal. E depois eles sumiram, não sei o que deu no caso, mas eu falei para denunciar, sempre vou estimular a denúncia. E porque se ele faz conecta, às vezes vai fazer com outras crianças também. Mas vocês têm noção? Então, ele sempre procurava uma situação para estar sozinho com a criança, um avô. Ela falou, Leiliane, um pai que nunca me triscou, um pai maravilhoso que me ajuda em tudo. Eu estou sem acreditar.
porque é um ser humano que eu amo demais, eu sou louca pelo meu pai. Imagina a situação dessa menina. Mas só para vocês entenderem como agem os pedófilos e os abusadores, né? Vai lá, Sandra. Horrível. Agora, pelo padrão dele, ele estava fazendo. Porque vamos ver a lua com o vovô. Lá fora, escondido, ele fazia isso. Agora, eu gostaria já de aproveitar e pontuar aqui uma coisa, que você já deve ter passado por situações assim, na clínica. Alguns idosos, às vezes, abusam dos netos bem pequenos, mas dentro de um outro padrão. Não é assim, vou levar escondidinho para passar a mão. Ele faz isso, às vezes, até na frente de alguém, e sem, não daquela forma de colocar a mão embaixo da mesa, de forma mais visível. E aí, Liliane, nesse outro caso, de idoso, a pessoa estava com Alzheimer e já não identificava a neta como neta. E ele já não tinha ideia da idade. Então, às vezes, algum idoso com Alzheimer, ele também abusa. Mas aí já é um outro contexto. Já esse avô que você conta, não. Se ele vai fazer escondido, ele tem plena consciência do que ele está fazendo. E você teve uma fala muito legal e pontual, que eu sou a favor de denunciar sempre isso. Por quê? Porque o abusador, ele é extremamente covarde. E ele vai implorar. E ele vai falar que aconteceu só aquela vez. Que nunca aconteceu antes. E que ele está extremamente arrependido. E que ele jamais vai voltar a fazer isso. Pode até ser que ele jamais volte com essa criança. Mas se ele é um pedófilo abusador, ele vai continuar fazendo isso. Com uma criança ou com outras crianças. Sim, sim. E dificilmente um pedófilo, ele abusa só de uma criança. Ele abusa de várias crianças. Exatamente. Né? Então, só para deixar claro, efetuada. Só para deixar, nesse caso, o avô tinha uns 42 anos. 42, 45. Não era nem idoso, não era idoso, nem idoso, Sandra. Era mais novo que eu tenho 53. Pois é, mais novo que eu também. Bem mais novo que eu. Quer dizer, mais velho que eu, né, gente? Então vamos lá. Agora dê outro sinal aí, comportamento suspeito. Isso. Vamos pensar aqui também, um comportamento suspeito são presentes, principalmente presentes fora de época. O agradar a criança com presentes. E muitas vezes o pedófilo que está cativando esse ambiente para manter-se dentro da pedofilia, ele vai presentear não só a criança, mas ele presenteia o adulto também, para cegar a todos. E presentes sem fora de contexto. Eu estava vindo para cá e tinha alguém vendendo rosas. Trouxe rosas para você e um chocolate para fulaninha de Deus, né? Que é a filha. Então, o abusador, ele cativa. Ele cativa através de ser compreensivo, mas ele cativa também através de presentes. Sim. E a criança, ele envolve muito a criança através de presentes. Desde presentes simples, que é uma bala, até presentes mais complexos, como uma bicicleta. Sim, sim. E eu acho interessante também que devemos pontuar aqui, que é outro comportamento suspeito, é que o abusador e a abusadora, vamos deixar claro que mulher também abusa, que abusador e abusadora, eles são muito solícitos. Olha, são as pessoas mais amáveis, são as pessoas mais empáticas. É aquela pessoa que fala assim, olha, vai fazer um vale night com teu marido, eu fico com teus filhos e se oferece. Gente, não é comportamento suspeito, tá? Porque eu tenho amigas minhas que vai fazer vale night e eu falo assim, ó, eu fico com tuas crianças, né? E a gente troca, assim, você tem a sua rede de segurança, tá? Então, tem a sogra que faz isso por você. Então, quem fala isso não quer dizer que é abusador. Pelo amor de Deus, vamos buscar sempre esse equilíbrio. Mas ele sempre, assim, quer te ajudar em tudo. É aquela pessoa que cuida dela para te ajudar com os teus filhos, se for o caso, sabe? Então, cuidado com esse tipo de comportamento. Muito cuidado mesmo. Agora, fora... Pode falar. Fala. Você me fez lembrar de um caso de uma garota que engravidou, casou
E aí o maridinho foi embora e ela ficou com a filha sozinha, tendo que trabalhar, dar conta de tudo, resolver uma coisa e outra. E um vizinho extremamente empático e solícito começou a fazer isso. Como o vizinho era solteiro, e era exatamente isso. Não, você precisa trabalhar hoje de manhã, ela era enfermeira. Você precisa trabalhar hoje de manhã, o hospital chamou, pode ir, eu cuido da tua filha para você. Né? Ah, você vai ter plantão? Não, eu venho aqui para sua casa e cuido para você. Ela, a princípio, se sentiu muito culpada, porque o rapaz era um rapaz bonito, e ela começou a achar que ele estava interessado nela. Então, ele estava sendo essa pessoa empática, esse homem carinhoso, para conquistá-la. Mas só com o tempo, depois já de estar namorando com ele, é que ela acaba percebendo que tudo isso não era para chegar nela, e sim na filhinha de 3 anos. E isso então, é muito típico. Essa pessoa... É verdade, isso é muito típico. Gente, tem abusadores e tem pedófilos, inclusive, que se envolvem com a mulher adulta para ter acesso à criança. Certo? Outra coisa, muitos, né? Os pedófilos, principalmente pedófilos, eles escolhem como atividade profissional aquelas que eles têm contato com criança. Por exemplo, recreador de festas, professores de creche, de educação infantil, professores de educação infantil, de creche, sempre a gente está falando homem e mulher, tá? Escolhem trabalhar em setores de recreação de hotéis, certo? Então, ele vai dar professor de natação, principalmente, muito também, porque ali tem contato também com o corpo nu da criança, de piano, de música. Então, o que eu sempre oriento aos pais, seu filho vai fazer natação, você tem que acompanhar, né? Quando a criança não faz essa natação na escola, principalmente, você tem que acompanhar. Seu filho vai fazer aula de música, tem que acompanhar. O ambiente tem câmera, se você não pode acompanhar, porque muitas vezes o professor de música fica sozinho com a criança na sala, no ambiente de música. Porque aquele instrumento tem a acústica da sala e não sei o quê. Gente, isso é um espaço enorme para abuso. Tá? Então, agora, por favor, é professor de música abusador, é professora de música abusadora. Não, vou fazer questão de repetir isso sempre, porque muitas pessoas pegam a informação assim, o pedaço da informação e sai disseminando. Não, gente, aqui a gente trabalha com informação séria, científica, para trazer o tema. Mais uma vez, pro Igor, eu trouxe uma pessoa que está fazendo doutorado na área, no Brasil e fora do Brasil, que pesquisa há muito tempo, que atende a demanda, também tem pesquisado há muito tempo, mas Sandra é sumidade, né? Por isso que ela está aqui. Então, assim, precisamos falar com seriedade, com clareza, com abertura e com responsabilidade, tá? Mas pedófilo também faz isso. Outro que eu quero destacar para vocês, que assim, eu vi isso nos livros, nos artigos científicos, várias pesquisas e na minha prática. Então, eu valorizo muito o que eu também percebo na prática, isso é muito bom. Abusadores e pedófilos também, eles podem, além dessa predileção que Sandra falou, isso é claro, a predileção por uma criança, quando acontece com pais, normalmente ele tem uma predileção pela filha, tá? Ou pelo filho. Então, também isso é comum quando o abusador é pai, é avô, é tio, ali, então tem uma predileção, mas também há casos em que eles implicam com uma criança. Tá? Aquele adulto que sempre implica, aquelas brincadeiras chatas, aquela brincadeira de bater, aquela, eita menina ranzinza, eita menina, que menina chata, que menino enjoado, não pode nem triscar, não pode nem não sei o quê. Então, esse comportamento também, fica atento. Aquela pessoa que implica sempre com seu filho, vem com brincadeirinha chata. Fica atento, porque pode ser uma forma também dele encobrir o abuso. Porque se a criança falar assim, ele me toca de uma maneira assim, ela me toca de uma maneira assim, é porque eu sempre fico, é você que implica com ele sempre, você que implica com ela sempre, né? Então, é para confundir você, adulto, tá? Eu sempre falo para os pais, Sandra, e para os profissionais, os pedófilos estão 10 anos na nossa frente. Porque eles estudam comportamento infantil, eles estudam sexualidade infantil, eles estudam, inclusive eu acho que eu tenho um monte de seguidor que é pedófilo. Eu acho que eu tenho um monte de seguidor de homem, de mulher que são pedófilos. Por quê? Porque eles estudam meu conteúdo para saber melhor o ponto que eu estou alertando os pais para eles conseguirem montar outra estratégia mais forte. É assim que eles agem, tá? Você, Sandra. Exatamente. Mas aí cai naquilo que a gente começou falando. Aquele molestador preferencial que estuda como fazer, né? Tem essa prática.
essa questão aí é seríssima, desse embate, essa implicância com a criança. Uhum. Porque a partir do momento que ele faz isso, ele desmoraliza a criança. Exato. Desmoraliza a imagem da criança. Uhum. Essa tua colocação foi perfeita, porque ele vai desmoralizar. No momento em que a criança está desmoralizada, está nas mãos dele. Uhum. Perde a credibilidade, né? Perde a confiança, né? Perde a credibilidade. Ele desmoralizando, perdeu a credibilidade, ele tem livre acesso. Uma outra questão importante para estarmos de olho no abusador é o aspecto de eles serem vítimas, problemáticos muitas vezes, coitadinhos, que precisam de apoio. Porque eles são covardes. Mas, pensa bem comigo, se eu tenho uma pessoa que coloca a vida nas minhas mãos e diz, olha, eu sou carente em relação a isso, eu preciso muito de você, eu sou... Nesse momento, ele já ganha o apoio do outro. Uhum. E o abusador, muitas vezes, o pedófilo, ele faz isso não só com o adulto, para o adulto se tornar um protetor dele, mas ele faz isso com a criança também. Uhum. Eu estou sofrendo, né? Eu preciso de você. Exato. Então, esse mesmo jogo que ele faz com o adulto, ele faz com a criança. Uma menina de 6 anos, ele chega e diz, eu preciso de você. Eu estou sofrendo muito. E nessa condição de vítima, de coitadinho, ele ganha o espaço do acolhimento. Verdade. E aí ele vai se achegando cada vez mais para executar os planos. E enquanto nós aqui somos saudáveis, nesse aspecto, né? Em outros talvez não, mas no aspecto, graças a Deus, nesse aspecto da sexualidade, não dá para imaginar o que é se fazer de vítima para tirar proveito, para você se aproximar, para você organizar tudo isso para chegar no objetivo. Para nós isso é um absurdo. Mas na cabeça deles é uma estratégia para satisfazer uma necessidade pessoal. Eles justificam dessa forma. Uma necessidade pessoal e que ele precisa disso. Exato. E não mede consequências. Sim. Olha, gente, independente do abusador ser situacional, ser recorrente, abusar todo dia é abusador, é perigoso, certo? Então, assim, vejam só. Alguns estudos, estudando a questão do abuso sexual há muito tempo atrás, o foco era identificar quem é o abusador e o pedófilo. Só que hoje não é só isso mais. A gente precisa, como adulto, saber identificar abusador e pedófilo, comportamentos suspeitos, melhor dizendo, retificando aqui, comportamentos suspeitos, tá? Mas a gente precisa saber estratégias para proteger a criança e ensinar a criança a se proteger, tá, gente? Então, por isso que eu sempre disponibilizo publicações aqui para vocês, conteúdo gratuito demais eu dou para vocês, com todo o amor e carinho do mundo, com muita dedicação. E por isso que, além disso, eu estou disponibilizando um workshop online e gratuito, certo? No workshop eu vou falar sobre como identificar também alguns pontos, inclusive no grupo do Telegram, do workshop online gratuito, eu já coloquei lá 17 sinais de crianças que estão sendo abusadas, que podem ser sinais de abuso sexual. Tem muito conteúdo que eu estou colocando no Telegram, coloquei a cartilha, uma cartilha sobre segredo bom e ruim, porque você tem que saber como proteger sua criança, mas você também tem que ensinar a criança a se proteger. Como você vai ensinar a criança a se proteger? Através de técnicas, de dinâmicas, porque criança aprende brincando. Então, no workshop, você vai ter várias dinâmicas, várias técnicas, você vai ter várias dicas, melhor dizendo, também, e vai ter dinâmicas lá, pelo menos 3 ou 4 dinâmicas, para você ensinar a criança a se proteger do abuso, para você ensinar a criança a identificar toque de abuso, tá? Então, para você se inscrever, vai lá no link da bio. Vamos agora responder algumas perguntas aqui, Sandra, tem muita pergunta. Então, se você não se inscreveu ainda, vai no link da bio, depois de fazer sua inscrição, vai ter um botãozinho para você entrar no grupo do Telegram. Entra no grupo do Telegram, porque lá vai ter material exclusivo para quem está cadastrado no workshop, tá? Então, vamos lá. Sandra, vamos lá aqui, algumas perguntinhas aqui de vocês. É quase um trabalho missionário, né? Pois é uma missão mesmo. Missionário, né? É uma missão. É uma missão.
Porque defesa da criança. é como eu sempre falo, Sandra, só quem ouviu de uma criança, sabe? Uma criança de 3, de 4, 5. Ó, crianças de 3 anos, 5, já ouvi da boquinha delas. Ele tocava assim, ele fazia assim. Já ouvi de pré-adolescentes, de adolescentes, de mulheres adultas, de idosas. Então, você saber que você espalhar informações, você pode proteger diversas crianças, igual, por exemplo, a criança que eu falei hoje aqui para vocês, quanto tempo esse avô ia ficar abusando dela? E uma informação, uma coisinha numa live que eu fiz, tirou a criança da situação de abuso. Isso para mim não tem preço. Eu sempre falo que meu salário emocional é incalculável. Eu sou bitrilionária emocionalmente. Só falta ser agora de verdade na conta, né? Mas isso é um detalhe. Só de saber que a gente salva crianças é muito, né? Enfim, não tem nem, eu me emociono muitas vezes, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma pergunta. É porque é tanta pergunta, gente, que eu vou ver aqui uma que abrange várias, tá? Renata falou, você sempre mostra o problema, mas sempre apresenta dicas de prevenção. Exato, Renata. O negócio tá só mostrando problema. Não sei quantos abusos no Brasil. Não sei quantos abusadores foram, não sei o quê. Os pedófilos, não sei o quê. Tá, assustou todo mundo, tá? Mas e o que é que a gente faz? Não pode ser assim, gente, porque senão só causa pânico, né? E não pode causar pânico no assunto. Tem que trazer a realidade, mas a solução também. Vamos lá. E uma dica, Leiliane, nesse contexto aí que ela está falando também, quanto maior o vínculo dos pais com a criança, menos isso vai acontecer. Porque caindo ainda para o perfil do abusador, o abusador ele vai se aproximar da criança que ele percebe fragilidade no adulto. Uhum. Porque se ele perceber um vínculo muito forte entre mãe e filho, que a mãe acredita no que a criança fala, a mãe dá tempo para ouvir o que a criança fala, ele percebe que aquela criança tem livre comunicação com a mãe e com o pai, dificilmente ele vai se aproximar. Porque ele sabe que se ele se ferra, porque a criança vai falar. Agora, quando ele percebe dificuldade na relação, onde o vínculo não é tão intenso, ele se aproxima. Com certeza, Sandra. Exatamente o que a gente sempre vem falando aqui também. Que bom ouvir de uma doutoranda isso, para o povo entender. Gente, o que é que eu sempre falo para vocês? Os 2 principais pontos para prevenção ao abuso sexual é conexão afetiva com a criança e educação sexual. Se tiver esses 2, ó. E outra coisa, como abusador, tá sempre, como abusador, deixa eu ver a hora aqui, minha gente. Nossa, 3 minutos. Ai, que triste, filho, que triste. Mas vamos ver uma pergunta aqui. Deixa eu ver mais. Não, mas deixa eu falar isso para vocês, que é muito importante. Como o abusador normalmente faz parte do ciclo da família, da criança, da relação afetiva da criança ali próxima, ele sabe, se ele souber que a família realiza educação sexual, tem mais dificuldade dele abusar da sua criança. Porque se ele percebe que a família fala sobre prevenção ao abuso, que a família ensina a criança a se proteger, que a família trata desse assunto abertamente, ele fala, ao invés de abusar uma criança que é preparada para se defender, tem milhões preparadas que não sabem se defender, eu vou procurar que não sabe. Então, você oferecer educação sexual e discutir sobre esse assunto na sua família, você está protegendo sua criança muito mais, tá? Vamos lá. Isso a criança maiorzinha, né? Que já sabe contar. Agora, o bebê, ele é mais frágil. Porque ele não tem como contar e o abusador sabe disso. Depois vamos fazer uma live só sobre prevenção ao abuso sexual com bebês, tá, gente? Que live maravilhosa, Leiliane, te amo, eu também amo vocês, gente, tudo aqui é por amor. Tem que fazer a live no YouTube, Leiliane, vou fazer também, tem várias meninas perguntando o quê, gente? Castração resolve a situação, a pergunta. Eu vou fazer uma live só sobre castração química, gente. Eu tô fazendo uns estudos bem, bem bacanas sobre castração química. Sandra, eu acho que eu vou te convidar também. Acho que toda live eu vou querer fazer contigo, porque é muito bom te ouvir, sinceramente. Já está acabando. Gente, passou muito rápido mesmo. Só pra gente finalizando, vou deixar a Sandra dar as últimas palavras. Lógico que eu quero terminar com ela. Mas só relembrando a você, se você já está cadastrado, já fez sua inscrição no workshop,
Muito bem, bom ter você. Se você não fez, faça essa inscrição. É uma aula hoje, uma quarta e outra sexta-feira. As aulas vão ao ar 8 da manhã, só que todos os dias eu estou compartilhando material extra e exclusivo no grupo do Telegram, tá? Então fica atento, se cadastre no workshop. E você que já fez sua inscrição, manda o link para outras pessoas. Convida outras pessoas para esse workshop, porque você pode salvar vidas compartilhando informação. O nosso trabalho aqui é estudar para danar, anos e anos de estudo e prática. Nosso trabalho é produzir conteúdo para você dar mastigadinho e você só compartilhar. O seu trabalho é compartilhar. Imagina você compartilhar e salvar vidas. Gente, isso é muito sério. Então, compartilha com outras pessoas essa live. Compartilha a inscrição no workshop, que é tudo gratuito, gente. Não custa nada. Sandra, últimas palavras suas, por gentileza. Joia, amores, é o seguinte, a atenção tem que estar sempre com a atenção ligada, porque muitas vezes, mesmo sabendo de perfil de abusador, nós podemos ser surpreendidos. Às vezes é aquela pessoa que não levanta a menor suspeita. Claro, não ficar com neurose achando, colocando problemas em tudo, mas essa atenção madura, né? Estar ali verificando, não deixar a criança sozinha, isso é sempre muito importante. Por quê? Pode estar onde você não imagina. Os abusadores, principalmente os pedófilos, eles se especializam em enganar o adulto e enganar a criança. Exatamente. O segredo? Vínculo com a criança. Vínculo. A criança vai denunciar. Ai, gente, acabou. Vão nos derrubar, Sandra, que acabou. Beijo para vocês, muito obrigada. Hoje ainda tem live. Hoje ainda tem live às 10 da noite. Vem, perguntas e respostas. O que eu não respondi aqui, vamos responder na live de hoje, de 10 horas da noite. Aguardo vocês. Sandra, muito obrigada, querida. Muito obrigada, viu? E até segunda. Segunda está aqui comigo de novo, viu? Isso. Tchau, tchau. Mulher, acabou aí? Peraí, filho, peraí. Ai. Mulher, aqui, ó. Mano. Ah, aqui. Deixa eu ver aqui agora.